Fala pessoal, bem-vindos a mais uma videoaula de desenvolvimento web. Tudo bem com vocês? Bom, espero, que estejam todos bem em suas residências, se cuidando. Vamos lá, vamos começar mais uma aula. Hoje nós vamos falar sobre larguras e alturas, parte 1. Essa aula inicial a gente vai falar só de larguras, certo? Esse vídeo inicial. Então vamos lá, pessoal. Então, na aula passada, nós vimos o text align, que determina o alinhamento do texto. O texto pode ser alinhado à esquerda, alinhado à direita, justificado, centralizado. Vimos também o text transform, que faz transformações no texto. A gente pode colocar uma frase, um parágrafo, todo com letra maiúscula, ou letras minúsculas, ou a primeira letra maiúscula e o restante minúscula. Vimos o font style, que a gente vai determinar se é itálico. Vimos o font weight, que a gente determina se é negrito. E vimos o text decoration, que a gente consegue colocar sublinhados. Certo, pessoal? Bom, então vamos para a aula de hoje. Na nossa aula de hoje, nós vamos falar sobre o width, que é larguras, certo? E a gente consegue determinar a largura de vários elementos na nossa página. Hoje nós vamos trabalhar com pixels, porcentagem e automático. São os mais utilizados, pessoal. Tem também os relativos, só que eu não vou entrar nos relativos, são um pouco complexos e eu acho que não é a hora da gente trabalhar com eles, ok? Então hoje a gente vai trabalhar com pixels, porcentagem e automático, beleza? Então vamos lá. Então vamos para a aula. Bom, vou criar uma nova pasta aqui na área de trabalho. Nova pasta. Nossa aula 12. Vou colocar aqui aula do minúsculo, né? Aula underline 12.1, que é a primeira parte. Beleza. Criado o arquivo, eu vou abrir o Notepad. Notepad aberto. Vou colocar aquela estrutura básica que a gente sempre utiliza, né? Então já deixei ela preparada aqui. Colei aqui no Notepad++. Vou aumentar aqui para vocês. Vamos colocar a linguagem, que é HTML. E vamos salvar o nosso arquivo. Área de trabalho, pastinha aula 12.1. Abrir aqui o nome do arquivo. Ele vai ser... Vou colocar como... principal. Olha, hoje não pegou, apareceu só all types. Então hoje eu vou colocar o principal.html. HTML. Verifiquem isso aí, pessoal. Aqui, ó, tem que estar aparecendo HTML aqui, ó. Certo? Se não está aparecendo no seu, você pode selecionar essa opção. Então eu já coloquei aqui, ó, principal.html. Vou estou na opção abrir, pessoal, por isso está dando errado. Vamos lá na opção arquivo, salvar como. Aí, agora vai dar certo. Aula 12.1 já está certinho aqui, ó. Então vamos lá. Principal.html. Não nem preciso. Só principal, ele já vai pegar o ponto .html, porque já estava configurado. Bom, então vamos trabalhar. Olha, pessoal, é bem simples. Hoje eu vou fazer 3 divs, certo? E 3 títulos. Eu vou utilizar, em vez de H1, vou utilizar um H3. H3, isso. O primeiro que eu vou utilizar eu vou colocar aqui width e alto, que vai ser tamanho automático, certo?
Beleza. Quais que são os outros que nós temos? Então eu tenho aqui, ó, com pixels e porcentagem. Beleza. Então eu vou duplicar esse nosso título, que eu vou fazer com os três. Então o próximo vai ser eu vou utilizar aqui a porcentagem, então vou colocar porcentagem e nesse eu vou colocar pixels. Beleza. Muito bom. Aqui agora eu vou colocar uma div, pessoal. A gente já viu aí div, a divisão, né? Div. Vou fechar minha div. Dentro dessa minha div, pessoal, eu vou estar colocando um texto. Então, eu já deixei preparado o texto aqui no navegador. É um lorem y, texto de marcação, texto que não traz nada real. Então, vou copiar esse texto e vou colocar ele dentro da minha div. Nem preciso desse espaço que eu dei aqui, pessoal. Vou até remover ele, só colocar o texto aqui. Ficou muito grande, eu vou dar o... nem vou dar Enter não, pessoal. Vocês sabem que o texto continua ao longo da página. Muito bom. Então eu vou aproveitar que eu já tenho uma div criada e vou replicar ela para os próximos títulos. Ó. Então, como ficou o nosso código? Então, esse é o nosso código. Eu tenho um H3, uma div, outro H3, outra div, outro H3, outra div, com um texto aleatório. Certo? Ah, professor, toda vez que eu for colocar texto, eu preciso colocar dentro de um P? Não. Você pode colocar dentro de outro elemento, desde que esse elemento receba textos. Certo? No caso, a div ela só é uma divisão. Ela gera um espaço na página. Então, você pode sim estar colocando texto dentro da div. Ok? Então, vamos lá. Vou mudar o título aqui para larguras. Vou salvar o meu arquivo. Arquivo salvo. Vamos no navegador ver como ficou o nosso arquivo. Bom, eu vou ter que abrir minha pasta. Está aqui, aula 12. E vou abrir o arquivo principal. Beleza. Olha só. Eu tenho aqui os 3 títulos e o texto aleatório que eu peguei na internet aí, para um texto de marcação. Muito bom. Vamos começar a trabalhar com a largura. Certo? Vou voltar aqui para o Notepad++. Dentro do head eu vou abrir uma tag style. Abriu a tag. Fechou a tag. Bom, hoje, pessoal, eu vou usar uma forma, um seletor diferente com vocês. Vai ser o seguinte, eu vou determinar um tipo de seletor e vincular ele a uma classe. Então eu vou fazer assim, ó. Div. Quando eu quero vincular a alguma classe, eu vou utilizar ponto. Vocês lembram da aula passada, das aulas passadas, né? Classe pontinho, ID, sustenido, jogo da velha, hashtag, o que você julgar melhor aí. Então olha só, eu vou colocar div ponto, que é uma classe. Eu quero formatar a div, a tag div que tenha a classe chamada D1. Então, esse é o meu seletor. Eu quero formatar toda div que tenha a classe D1, certo? Bom, agora, como eu falei para vocês, nós vamos trabalhar com larguras. O primeiro passo, a D1, eu vou colocar aqui que ela vai ter uma largura de
uma largura automática. Então, como que funciona essa largura automática, Denis? Ela vai ocupar todo o espaço disponível. Então, se o meu espaço começa aqui e termina aqui, ela vai ocupar todo esse espaço, ok? Para facilitar a nossa visualização, eu vou usar outra propriedade que a gente já viu nas nossas aulas, que é a propriedade background, ok? Então, eu vou colocar aqui background. Bom, eu preciso de uma cor clara para que eu possa ver meu texto. Então, eu vou utilizar o Color Copy e vou pegar uma cor bem clarinha aqui para a gente poder ver o nosso texto. Ok, peguei um azul claro, vou colocar ele aqui no background. Perfeito. Vou salvar o nosso arquivo. Salvei o arquivo. Vou ir para o navegador. Vamos ver se houve alguma mudança. Opa, atualizei. Ctrl F5. Não houve mudança. Por que não houve mudança? Porque nós não referenciamos o nosso seletor no nosso código HTML. Vamos fazer isso então. Então, olha só. Pessoal, esse nosso seletor aqui só funciona em tags div, certo? Que tenham a classe D1. Então, eu tenho aqui div. Olha só, div, beleza. Então, eu vou vir aqui e vou colocar assim, ó, div class D1. Ah, então dessa forma ele vai funcionar? Sim. Olha, eu tenho um elemento, uma tag div, que possui uma classe, que é o ponto, que tem o nome de D1. Então, esse elemento aqui vai receber essa formatação que a gente determinou aqui no estilo. Correto? Agora eu vou salvar novamente o arquivo, vou voltar para o navegador e vou atualizar o meu navegador. Vou dar um Ctrl F5. Perfeito, pessoal. Olha só. Então, eu consigo ver aqui, ó, todo o tamanho da minha div, certo? A minha div que tem a classe D1 com esse fundo azul que a gente colocou. Bom, agora eu vou trabalhar com porcentagem. Esse primeiro automático ele vai ocupar todo o espaço que eu tenho, certo, pessoal? Se eu tivesse uma tela um pouco menor, deixa eu pegar aqui, ver se eu consigo pegar para arrastar para vocês verem. Consigo, ó. Se eu arrastar, ele vai ocupar todo o espaço disponível que eu tenho no navegador. Beleza, então. Vamos dar sequência aqui. Agora, eu vou trabalhar com porcentagem. Bom, então, Notepad++, eu vou criar novamente aqui uma div. Eu quero formatar uma tag div que contenha uma classe. Então, coloquei o ponto. E essa classe vai chamar D2, certo? Muito bom, abri meu seletor, fechei meu seletor. Agora, eu vou colocar um tamanho, uma largura de 50%, certo? Então, a minha largura vai ser 50%. E o meu background, eu vou ter que usar outra cor. Então, background, para ficar legal. Vou pegar o Color Copy aqui novamente. Vou pegar um vermelhinho bem clarinho. Isso. Ok. Pego a cor, vou colocar aqui no meu background. Vou minimizar o Color Copy, que a gente vai precisar dele mais. Bom, feito, criado o meu seletor, configurado suas propriedades e valores, eu vou salvar a página. Só que eu tenho que referenciar esse meu seletor, o D2 que eu acabei de criar, num elemento que possa receber ele. Ah, eu consigo referenciar o D2 aqui no H3? Não. Você pode até colocar class D2. O H3 não vai receber nenhuma formatação. Por quê? A classe D2 é destinada a elementos do tipo div. Correto? Então vamos lá na div, na segunda div que eu tenho aí. Eu vou colocar class D2. Muito bom. Salvei o arquivo novamente. Vou voltar no navegador. Está aqui o meu navegador. Vou dar um Ctrl F5 para recarregar a página.
Olha, pessoal, então agora eu tenho uma div que ocupa 50% da minha página. Então, olha só, essa aqui tem uma largura automática, essa ocupa 50%. Ah, legal. Então quer dizer que eu posso colocar outra coisa aqui do lado. Sim. Então é dessa forma que você já pode imaginar aí como que a gente vai fazer as divisões das páginas, certo? Divisões. Pegou a referência aí, né, pessoal? Então, agora eu vou mexer nessa porcentagem. Eu vou diminuir ela um pouco para vocês verem ela funcionando, ó. Eu coloquei aqui 30% agora. Vou salvar o arquivo novamente. Venho no navegador. Vou dar um F5 e tá aí, ó. Reduzir mais ainda o meu espaço, certo? Ok, vou voltar para o Notepad++, vou deixar 50%. Bom, vamos para o último exemplo da aula de hoje. Eu vou colocar uma nova div aqui, eu quero formatar somente divs, então D3. Na div D3, pessoal, eu vou utilizar esses mesmos atributos, as mesmas propriedades que eu tenho aqui, só vou mudar os valores. Então eu vou copiar e vou colar. Ó, copiei, colei. Agora eu quero que a minha largura tenha um tamanho fixo. Vocês viram aqui, né, que quando o tamanho está automático, eu diminuo a página, eu diminuo o tamanho do navegador, ele vai diminuir também. Quando eu coloco 50%, ele também vai diminuir. Se eu diminuir o tamanho do navegador, ele também vai diminuir. Quando eu tenho uma largura fixa, igual eu vou passar agora, por exemplo, 300 pixels, isso não vai acontecer, certo? Nós vamos fazer o teste, ok? Então eu vou pegar uma nova cor aqui no Color Copy, a gente já abriu esse Color Copy milhões de vezes. Vamos lá, agora eu vou pegar um verde. Ok. Peguei a cor verde aqui, vou fechar ele que eu não vou usar ele mais, ele está me atrapalhando. Bom, cor verde colocada, salvei o código. Agora falta só fazer a referência. Vamos fazer essa referência aqui. Class D3, que foi a minha div a classe que eu criei para div aqui no meu código. Bom, feito isso, vamos salvar o código. Vamos voltar para o navegador. Vou dar um F5 aqui para atualizar. E tá aí a nossa div D3 funcionando com o total de 300 pixels, que foi o que eu determinei para ela. Esse valor é fixo, pessoal. Se você vir aqui e colocar 15 mil, ele vai criar uma div que tenha 15 mil pixels e essa div vai sair da tela, digamos assim, do seu monitor. Ela vai continuar crescendo horizontalmente até chegar ao tamanho que você determinou, que é 15 mil pixels, certo? Nós estamos trabalhando aqui numa tela com 1024 pixels, certo? Então, se a gente for analisar, 300 pixels. Se eu tivesse 3 divs dessa em sequência, eles iriam ocupar até mais ou menos aqui da tela, ia ficar faltando uma parte. Se eu colocasse outra, ele iria, digamos que, estourar a largura da nossa página. Vamos fazer esses testes aí para a gente finalizar a aula. Olha só, eu vou colocar essa div D3 com 1500 pixels para a gente ver como vai ficar, ok? Então eu vou voltar aqui para o Notepad++, 1500 pixels. Salvo, vou voltar no navegador, atualizar a página. Ok, olha só o que aconteceu. Página atualizada, ela esticou. Aqui embaixo criou uma barra de rolagem, onde eu consigo arrastar e ver o tamanho da minha div. Ah, Denis, então por que o alto não esticou também, já que a minha página cresceu de largura?
porque ele pega, o automático, ele pega a largura do navegador. O meu navegador começa aqui e termina aqui. A minha página web começa aqui e termina aqui. Ou seja, o alto pega a largura do navegador. Bom, então vocês viram aí que quando eu tenho uma largura fixa, que seria, no caso, pixels, ela não, digamos, é redimensionada quando eu mexo na página. Vamos fazer um último teste. Eu vou voltar aqui para 300 e vou mexer na largura do meu navegador para vocês verem o alto mexendo, a porcentagem mexendo e o pixel continuando do mesmo tamanho. Bom, então, olha só. Eu vou voltar aqui para 300. Que era o que a gente já tinha. 3.000 não, 300. Isso. Vou voltar no navegador. Tá aqui, vou atualizar. Perfeito. Vou diminuir o tamanho do navegador. Olha só. Eu estou diminuindo, o alto e o porcentagem também está diminuindo, que eles são relativos à largura do navegador. E o pixel continua do mesmo tamanho, porque ele é uma largura absoluta, certo? Cabe a vocês determinarem qual a melhor opção para utilizarem nos sites que vocês forem construírem. Se é uma largura relativa, que é automático, e porcentagem também é relativo, ou trabalhar com valores exatos. Beleza? Bom, então vou voltar para o slide. Então a gente viu aí pixels, viu width com pixels, porcentagem e automático. Relativos a gente não vai entrar ainda, ok? Então, para a próxima aula, pessoal, nós iremos trabalhar com altura, certo? Não só alturas de textos, mas nesse caso a gente está utilizando textos aí para a gente ver como funciona as nossas páginas. Bom, então, até a próxima aula. Um grande abraço a todos e até mais.